Olá pessoal! Com mais esta aula do Universo Exato, estamos iniciando o capítulo 3 do curso de Física 1, onde mostrarei os principais conceitos e a manipulação algébrica envolvendo quantidades vetoriais. Frequentemente, precisamos lidar com grandezas físicas que, além da magnitude, é de igual importância conhecer a direção e o sentido dessa grandeza. Devido a isso, tais grandezas são representadas através de vetores. Vamos tomar como exemplo este guindaste usado na construção civil. Apenas conhecer as forças que atuam sobre o guindaste não é suficiente para analisar e verificar se ele está adequado para aguentar as cargas ao qual ele está submetido. Conhecer a direção e o sentido da força são essenciais. Sendo assim, podemos classificar as grandezas físicas em grandezas escalares ou grandezas vetoriais. O combustível usado na propulsão de um avião é armazenado em suas asas. O volume de combustível, seja ele em metros cúbicos ou em pés cúbicos, é uma grandeza escalar. Saber apenas o seu valor já é o suficiente para a sua análise. Outros exemplos de quantidades escalares são a temperatura de um termômetro ou a medida de pressão lida por um barômetro. Já as quantidades vetoriais, além da magnitude, necessitam da direção como parâmetro para estabelecer o seu valor. No deslocamento de um navio, por exemplo, é necessário estabelecer a direção que a embarcação se moveu. A força, como na simulação do guindaste no início da aula, precisa de um valor e de uma direção, assim como velocidade e muitas outras grandezas. Como mostrado no capítulo anterior, se uma partícula realiza o trajeto de A para B através de uma trajetória definida pela linha pontilhada, podemos representar este deslocamento por uma seta apontando para B saindo de A. Esta seta é conhecida como vetor. O vetor, quando visto de frente, possui esta simbologia. Quando ele é visto por trás, este é o símbolo que o representa. A direção da seta representa a direção e o sentido da grandeza vetorial. O tamanho da seta representa a magnitude da grandeza vetorial. O vetor nas nossas aulas será representado por uma letra maiúscula em negrito. Alguns autores utilizam a letra maiúscula com uma seta em cima da letra. O entendimento e a manipulação de vetores se torna mais fáceis utilizando o sistema de coordenadas para representá-los. O mais comum é a representação pelo sistema de coordenadas cartesianas, também conhecido como coordenadas retangulares. Nele, os eixos x e y se interceptam na origem e definem a localização do ponto. Caso precisássemos utilizar 3 dimensões, o eixo z será necessário. Neste gráfico, o ponto R, por exemplo, é determinado por x igual a 6 e y igual a 2. O ponto P por x igual a menos 2 e y igual a 3. Em alguns casos, é mais conveniente a representação de um ponto através do sistema de coordenadas polares, onde r é a distância do ponto até a coordenada cartesiana x e y, e θ define o ângulo entre a reta, dada por r, e um dos eixos fixos, normalmente o eixo x, sendo o ângulo dado no sentido contrário ao ponteiro do relógio. No entanto, podemos converter de coordenadas cartesianas para coordenadas polares e vice-versa,
a partir das seguintes funções trigonométricas para um triângulo reto. Como já sabemos, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, seno de θ é igual à distância do eixo y dividido pelo comprimento r. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, o cosseno de θ é igual à distância do eixo x dividido pelo comprimento r. Já a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, y dividido por x. Se reagruparmos os termos, teremos o seguinte: y igual a r vezes o seno de θ e x igual a r vezes o cosseno de θ. Pelo teorema de Pitágoras, podemos deduzir que r é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Estas relações trigonométricas serão bastante utilizadas na resolução de exercícios das aulas seguintes, que utilizarem vetores. Para fixar melhor os conceitos apresentados nessa aula, vamos resolver o seguinte exercício. Encontre a coordenada polar do seguinte ponto dado em coordenadas cartesianas: x igual a menos 3,60 e y igual a 5,80 metros. Vamos posicionar o ponto de análise no plano cartesiano x e y, para visualizar melhor a resolução do exercício. Primeiramente, devemos calcular o comprimento da reta R, que vai da origem até o ponto de análise. Como visto anteriormente, temos um triângulo retângulo formado pelo comprimento das coordenadas x e y e a reta R. Portanto, podemos calcular o comprimento da reta R pelo teorema de Pitágoras, sendo R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de menos 3,60 ao quadrado mais 5,80 ao quadrado. Resolvendo, temos que o comprimento de R é igual a 6,82 metros. Em seguida, devemos conhecer o ângulo θ, a partir do eixo x positivo até a reta R. Mas percebam que, devido ao ponto estar no segundo quadrante do plano cartesiano, é mais conveniente e intuitivo calcular o ângulo α, que vai da reta R até o eixo negativo x, sendo a tangente do ângulo α igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou tangente de α igual a y dividido por x, que é igual a 5,80 metros dividido por menos 3,60 metros. A tangente de α vai ser igual a menos 1,61. Para calcular a α, basta tirar o arco tangente de menos 1,61. Portanto, α é igual a menos 58,1 graus. Para saber o valor de θ, basta adicionar 180 graus ao valor calculado. θ é igual a menos 58,1 graus mais 180. O resultado será θ igual a 122 graus. Portanto, a coordenada polar do ponto é R igual a 6,82 metros com um ângulo θ de 122 graus. Vamos ficando por aqui com esta aula. Aguardo vocês na próxima.